Nessa passagem, o presidente Campos Salles, 1898 a 1902, sintetiza a estrutura de funcionamento político formulada em seu governo para a Primeira República Brasileira. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa correta. Então, a partir do comando, nós vamos ter que buscar no texto qual foi essa estrutura existente no governo de Campos Salles. Vamos para o texto. Em que pese os centralistas, o verdadeiro público que forma opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. É de lá que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam, agitadas, as ruas da capital federal. Então, a partir da leitura do texto, fica muito evidente que a estrutura abordada é a política dos governadores. Política essa baseada em repasse de verbas. Política essa baseada no repasse de verbas da Presidência da República para os governadores, e esses governadores controlando seu curral eleitoral, lembrando, o voto é o voto de cabresto, então eles têm controle por meio dos coronéis sobre o público eleitor, lembrando que o voto é aberto, a pessoa fala em quem ela está votando, e com isso eles garantem que o seu eleitoral vai votar naqueles que são os indicados pela Presidência da República, o que vai fazer com que haja uma perpetuação do poder nas mãos destes grupos, o que acabou constituindo a República Oligárquica e a política do café com leite. Então, a partir dessa análise da política dos governadores, vamos para as alternativas. Alternativa A. O comando da política republicana estava exclusivamente nas mãos dos coronéis, que controlavam os municípios de acordo com seus interesses particulares. A alternativa A ela está errada. O comando político da República, de fato, passa pelos coronéis, mas também passa pelos governadores e pela Presidência da República, que vai repassar verbas para os governadores e que vão acabar repassando de alguma maneira para os coronéis. Então, alternativa A, errada. Alternativa B. A despeito dos acordos políticos inerentes ao pacto oligárquico, o livre exercício do voto e a participação eleitoral possibilitavam a constante alternância de poder. A alternativa B também está errada, não há esse livre exercício, apesar de previsto na Constituição, justamente porque o voto é aberto, o que acaba gerando voto de cabresto e curral eleitoral. E com isso, nós não vamos ter essa constante alternância de poder. Os grupos vão se manter no poder, o que vai acabar dando origem à política do café com leite. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Os últimos anos foram marcados por diversas tensões e sérios conflitos, como a revolta da Armada e a Revolução Federalista ocorrida no Rio Grande do Sul. A alternativa C, ela está em desacordo com a temática da questão, que está focando na política dos governadores, e ela também vai estar focando na revolta da Armada, que está associada à República da Espada, o que vai fazer com que a alternativa C esteja errada. Alternativa D. Os debates e as articulações políticas na capital federal foram incentivados, valorizando-se assim um dos princípios republicanos fundamentais. A alternativa D também está errada, entendendo que, a partir da política dos governadores, há uma estrutura de votação que garante a perpetuação das elites do café com leite no poder, independente dos debates políticos. Então não vai haver essa preocupação em incentivar os debates políticos. Então a alternativa C está errada. Então a alternativa D está errada. A alternativa E. A concessão de verbas somada às interferências no processo eleitoral garantiam a perpetuação das oligarquias estaduais e seu apoio à política do governo federal. A alternativa E ela está correta. De fato, a Presidência da República concedia verbas aos governadores que iam distribuí-las de maneira gradual para os municípios. A partir dessas verbas, os governadores estavam dispostos a utilizar o poder sobre o curral eleitoral para dar apoio ao governo federal,
Então, essas oligarquias estaduais vão dar apoio ao governo federal, o que vai fazer com que tais oligarquias, inclusive a que está no governo federal, São Paulo e Minas, possam criar a política do café com leite e perpetuarem no poder. Então, a alternativa E está correta.